Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos uma salve, Rainha, por todas as almas benditas do purgatório, pelos agonizantes e por todos que morreram no dia de hoje, por todos que irão morrer e por todos os que recomendaram as nossas orações. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos sentar. Eu quero convidar vocês a pegar a palavra de Mateus, capítulo 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavra da salvação. Quero começar falando esse versículo porque quando eu rezava por esse retiro, foi esse versículo que Deus me deu. E naquele dia, há muito tempo atrás, eu não sabia que hoje era o dia da irmã Faustina. Hoje, então, fazendo memória da festa da misericórdia, Deus tem colocado neste ano, através de pessoas que têm tido sonhos, que nós pudéssemos fazer a novena da misericórdia perpétua. Terminasse uma novena e começasse outra. Principalmente às 3 horas da tarde ou às 3 horas da manhã. São horários fortíssimos, onde a gente entra em comunhão com a total misericórdia de Deus. Uma misericórdia que vem do coração de Deus. E eu creio que Deus está levantando um exército de pessoas que carrega o diário da irmã Faustina, de pessoas que têm não só lido, mas escutar a voz de Deus através do diário da irmã Faustina. E quero começar contando um testemunho meu deste livro. Eu conheci o Frei Josué já com este diário na mão. Frei Josué anda o tempo inteiro com a Bíblia, com o diário, com o Santo Terço. Mas quando eu vim, eu ainda
tinha acabado de entrar na Copiosa Redenção, não tinha nem um mês que eu estava na Copiosa Redenção, eu vim para Maringá. Todo mês eu vinha para Maringá, porque eu tinha começado um tratamento com um dentista aqui, então tinha que dar continuidade. Então eu era apenas uma postulante, já entrei como postulante. Vocês viram que nossas meninas estão aqui hoje, da Copiosa Redenção. Quero acolher com muito carinho as irmãs, a irmã Elisângela, a irmã Edna, que está junto com essas meninas. São a primeira parte, as aspirantes é a primeira parte formativa. E depois elas vão para o postulantado. Mas naquela época eu já entrei no postulantado. E tinha um mês de Copiosa, menos de um mês, eu vim para Maringá. E eu, antes de entrar na Copiosa, tinha uma livraria aqui em Maringá, que eu e a irmã Neuci, nós morávamos aqui. Tudo que a gente ganhava no mês, a gente gastava nessa livraria, para dar presente para o povo. Sempre fui apaixonada por evangelizar desta forma. Evangelizar também com os artigos religiosos. E a gente, então, quando a gente foi embora, nós fomos embora e sempre vínhamos e ia nessa livraria para visitar, porque nos tornamos grandes amigas, eu e a pessoa que era dona da loja. E aí, eu entrei nesta loja para visitar ela, e eu estava nesta loja quando, por isso que eu digo para vocês, quando a gente reza, Deus move o céu para falar com a gente quando Ele quer. Quando a gente reza, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Como crescer na misericórdia se eu não tenho um exercício diário de oração? É muito difícil. Para eu crescer no caminho da misericórdia, eu preciso querer viver ela de forma autêntica. Então, quando eu entrei nesta livraria, conversando, chegou um senhor, que eu não sei o nome, mas esse senhor entrou e eu não tinha nenhuma roupa ainda, que eu tinha acabado de entrar. Eu ainda não tinha uma roupa significativa, que eu era religiosa. E este senhor, movido por Deus, ele entrou e ele disse assim para mim, eu entrei aqui, eu estava no meu trabalho, e Deus falou comigo, meu filho, você precisa ir na livraria agora. Você tem uma missão lá. E ele saiu daquele lugar, do trabalho dele, e ele foi até aquela livraria. Quando ele chegou, ele olhou para mim e ele disse que Deus tinha falado para ele que a pessoa que ele tinha que comunicar algo era eu. E ele foi até a estante, pegou um livro desse, da irmã Faustina, chegou para mim e ele me disse, e ele não sabia nada da minha história, ele não sabia que eu tinha tido uma experiência de milagre diante do quadro Jesus da Misericórdia, muito antes de eu ser religiosa, que eu já tinha uma devoção ao terço da misericórdia, mas eu nunca tinha lido o diário da irmã Faustina. E naquela hora ele pegou o diário da estante, pegou na mão, comprou, pagou, e ele disse para mim, minha filha, eu não sei quem é você, mas Deus está lhe pedindo, que se você seguir o que está neste livro, eu estou te dando de presente, e não é um presente meu, é um presente de Deus. Se você seguir o que está neste livro, você vai crescer muito na misericórdia de Deus. Este livro tem que se tornar um livro de cabeceira da tua cama. E eu sempre escuto a voz de Deus através das pessoas. Deus fala muito comigo através de vocês. Deus então naquela hora falou comigo. Eu ainda era de capa azul. Eu guardo ele como uma relíquia, porque ele está todo riscado, todo anotado. Então,
A partir dali, eu entrei na Copiosa, eu estava já na Copiosa Redenção, e eu comecei a ler, de verdade, a meditar, principalmente no meu postulantado, noviciado. Eu comecei a meditar, e eu fui entendendo que se eu não tivesse uma vida de sacrifício, de penitência, de jejum, de devoção mesmo ao terço da misericórdia, ao que o Senhor nos ensinou. Este livro, ele é profundo. Ele nos comunica até mesmo a verdade como ser uma religiosa. E eu fui vendo aqui os propósitos que a irmã Faustina fazia diante de Deus. E depois ela ia percebendo o que ela tinha cumprido, que valor de nota ela podia dar para ela, e o que ela não tinha cumprido. Eu fui percebendo que a irmã Faustina vencia muitas causas difíceis, rezando o terço da misericórdia. E por obra do Espírito Santo, eu fui crescendo nesta intimidade com esse diário da irmã Faustina e com a escuta mais autêntica da voz de Deus, ao ponto que tive a graça de conhecer uma irmã que também é amiga profunda do Frei, a irmã Isabel, por ordem do Frei também, que eu estava indo para a cidade de Palmas, e o Frei Josué disse: procure a irmã Isabel, converse com ela. E eu procurei a irmã Isabel, aliás, procurei não, quando eu cheguei lá na cidade, ela já estava no lugar que eu ia chegar, me esperando, para me dar o livrinho, que eu divulgo bastante hoje, das 1000 misericórdias. Então, muito mais do que rezar um terço da misericórdia, Deus me queria que eu desse passo além, que eu pudesse rezar 1000 misericórdias, que são 20 terços da misericórdia. E eu creio que este caminho, este exercício de proclamar o tempo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, tira também uma oração egoísta, onde eu volto o meu olhar só para a minha pessoa, para as minhas dificuldades. E eu me sinto muito livre, posso dizer para vocês, em dizer para vocês que quando eu estou rezando assim, eu agrado muito o coração de Deus. Deus fica muito feliz por todo dia, às 3 horas da tarde, poder parar, poder olhar um pouco para o coração misericordioso de Jesus. E na minha primeira viagem até a Santa, lá no Monte das Bem-aventuranças, o padre que estava me acompanhando, ele disse: Deus está falando aqui neste monte, para cada um de nós escolher uma bem-aventurança. E Deus vai dar a graça da gente viver essa bem-aventurança de maneira muito mística e profunda. E eu naquele monte, eu escolhi este versículo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vivendo toda essa experiência com a irmã Faustina, eu não podia escolher outro versículo. Então, desde aquele monte das bem-aventuranças, eu fico, às vezes, exercitando dentro de mim, que se eu for misericordiosa com aquele que falha, com aquele que peca, com aquele que é impuro, se eu exercito esta misericórdia de compaixão, esta misericórdia que me leva a olhar além dos defeitos do meu irmão, eu vou chegar no amor que Deus quer de verdade. Eu vou crescer neste amor que o Senhor me pede, de amar a todos. Amar de uma forma
que o Senhor me ensina na mesa do altar. Este amor eucarístico, este amor que não se cansa de me esperar, o amor da Eucaristia, este amor é um amor de espera, é um amor que tem paciência. Jesus da Eucaristia, mesmo vendo que eu estou aqui em pecado, Ele me espera. Ele olha para mim pela força da Eucaristia e Ele diz: filha, eu estou aqui. Eu sou a fonte da misericórdia. Eu sou a fonte do amor. Se eu venho comungar Jesus na mesa do altar, se eu me confesso, se eu exercito em buscar diariamente uma fidelidade de oração, então eu vou crescendo cada dia mais na experiência profunda de chegar aonde Deus quer. Nós não podemos viver mais uma vida espiritual de superficialidade. Nós não podemos enganar nós mesmos, dizendo: eu rezo, mas eu não tenho conversão. Eu rezo bonito um rosário, mas se pedir para mim renunciar tal coisa, eu não renuncio. Ontem nós vivemos uma experiência muito profunda com nossos músicos aqui. Nós saímos aqui por último. E veja o que é a fonte, a força da renúncia, do querer. Quando o Frei olhou para 2 músicos e disse: vocês precisam ter a coragem de tirar os brincos. E ele tirou na nossa frente, deu para nós. E é esse exercício que Deus quer. A minha vida de oração tem que me levar a uma conversão autêntica e verdadeira. Se eu rezo e eu ainda continuo no mundo, porque dentro de mim eu vejo que a minha vida de oração, mesmo aqui fora, Deus vai me levando a um caminho profundo de renúncia. Renúncia constante. Renúncia do ter. Renúncia do querer. Renúncia de coisas que às vezes o mundo ainda me atrai. Renúncia de programas de televisão que não me traz a salvação. Renúncia de programas de internet que não me converte, que não santifica os meus olhos, que não santifica o meu coração. Eu preciso então entender que eu estou vivendo um período de muita guerra espiritual, mas a pior guerra se chama uma guerra comigo mesmo, aonde São Paulo já diz: eu faço muitas vezes o mal que eu não queria e deixo de fazer o bem que eu queria. Eu entendo que eu preciso viver uma vida de retidão, de oração, uma vida de modéstia. Eu preciso entender que algumas coisas que o mundo me oferece vai roubando devagar e de forma muito sutil aquilo que é a beleza de Deus em mim. Meus filhos, nós não fomos gerados para viver conforme a carne. A carne vai ser destruída pela morte. Deus colocou em nós o reino dele. Deus colocou em nós uma ousadia de profeta pela força do batismo. Deus colocou em nós a marca da santidade. Dizer eu não consigo, com certeza é uma palavra de maldição. Dizer, olha, tem que rezar um rosário. Não, Deus me deu a liberdade. Eu estou aqui com ele na mão. Deus me deu a liberdade de rezar o rosário. Deus não vai me cobrar se eu rezei ou não. Mas dentro de mim, quando há conversão, nunca esqueço de uma pregação de um bispo, pregando para o seminarista.
Aquele bispo foi a boca de Deus para confirmar dentro de mim esta verdade que já existe pela força do meu batismo. Quando ele disse, olhando para cada seminarista: vocês podem cair numa grande armadilha. Porque tem muitos padres que dizem assim: eu já celebro a missa, que é a oração mais alta. E é mesmo. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que vai à missa todo dia, nunca nenhuma oração devocional vai ser maior do que a missa. Só que eu lembro das palavras do meu fundador e das palavras desse bispo. Quem tem Nossa Senhora na sua vida, tem a beleza de ser todo e toda de Deus, de uma forma perfeita. Se o próprio Papa diz: vou à escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo. Se naquele dia o bispo disse para aquele seminarista: vocês talvez estão rezando um terço, parabéns. Mas se esse terço ainda não converteu o vosso coração de rezar 2 terços, então alguma coisa está errada na tua oração. Talvez ela está muito superficial. Porque quem reza um terço já há mais de um mês e ainda não reza 2, e quem reza 2 ainda não reza 3, e quem reza 3 ainda não reza 4, é porque existe alguma coisa errada. A tendência não é diminuir de rezar, mas a tendência de quem reza é aumentar a via orante, porque você vai entrando num caminho perfeito, com muita luz, com muita claridade. Então, o que vai dando brilho e ressurreição para aquilo que eu vivo de morte, se chama vida de oração. Eu falo por mim. A minha fidelidade ao rosário me leva a desejar a missa diária. Me leva a ter saudade de Deus. Quem me ensina a adorar Jesus é aquela que adorou primeiro. Quem me ensina a comungar Jesus é aquela que comungou primeiro. Então, eu preciso realmente entender que Nossa Senhora, ela não vai tirar de mim jamais aquilo que é essencial e verdadeiro, porque ela vai me trazer para mais perto do filho dela. Esse é o prazer de Nossa Senhora. Sabe como uma mãe que tira as roupas sujas do filho, banha, coloca roupas novas, perfuma. É isso que Nossa Senhora faz para a gente encontrar com o filho dela. Quando eu rezo a oração do rosário, eu não vou perdendo a beleza de ser toda de Jesus, pelo contrário. A Virgem Maria me ensina a não desagradar o filho dela. Então, se eu vou perdendo devagar esta devoção ao Santo Rosário, eu vou perdendo também o gosto, a beleza, a sensibilidade, o prazer de fazer outras coisas para agradar o coração de Jesus. E quero que não seja a minha palavra, mas a palavra de São Luís Maria Monforte, onde ele diz assim, deste livro O Segredo do Rosário, com São Domingos pregando o Santo Rosário, próximo de Carcassonne, conduziram até ele um herege, albingense, possuído pelo demônio. O santo o exorcizou diante de uma grande multidão. Conta-se que havia mais de 12.000 homens ouvindo. Os demônios que possuía esse pobre miserável, sendo obrigado a responder contra a vontade
as perguntas que o santo lhe fazia, disseram, primeiro, que eles eram 15.000 no corpo daquele miserável. Meus amados, vocês já calcularam isso? 15.000 demônios no corpo de alguém? Por quê? Por que esses demônios entrou? Só porque ele tinha atacado os 15 mistérios do rosário. Segundo, que pelo rosário que ele pregava, ele aterrorizou e assustou todo o inferno. E que ele era o homem do mundo, que eles mais odiavam por causa das almas que ele lhe retirava pela devoção ao rosário. Terceiro, eles revelaram várias outras particularidades. São Domingos, tendo colocado seu rosário no pescoço do possesso, perguntou-lhe, por todos os santos do céu, quem eles mais temiam e quem deveria ser mais amado e honrado pelos homens. A esta pergunta, eles soltaram gritos tão assustadores que a maioria dos auditores, tomado de pavor, se jogaram no chão. Em seguida, esses espíritos malignos, para não responderem, choravam e se queixavam de um modo tão implacável, tão surpreendente, que vários dos próprios assistentes choravam por dó natural. E eles falavam pela boca do possesso, com um tom de voz lamentável, Domingos, Domingos, tende piedade de nós. Prometemos que nunca te machucaremos. Tu que tens tanta piedade dos pecadores e miseráveis, tende piedade de nós miseráveis. Infelizmente, estamos sofrendo, porque te comprazes em aumentar os nossos castigos. Contenta-te com as dores que sofremos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Olha o que os demônios falam, gente. O santo, sem se comover. E por que nós temos que rezar? O demônio tem poder de disfarçar. O demônio tem poder de fingir, de falar conosco com voz dócil. Vocês acham que é a voz do Espírito Santo quando fala para você não ir na missa? Você acha que é a voz do Espírito Santo quando fala para você não rezar o rosário? Que não precisa de tanta reza? Você acha que a voz do Espírito Santo, quando fala para você não carregar a Bíblia, é uma vergonha que nós não carregamos a Bíblia nem para vir para o retiro? O demônio tem tirado das nossas mãos coisas que verdadeiramente dá sentido à nossa vida. Por exemplo, segurar uma Bíblia, segurar um texto, segurar uma cruz. E muitas vezes nós guardamos na gaveta a nossa Bíblia. Nós não lemos mais a palavra de Deus. Deus tem falado ao meu coração. Tem muita gente que não leu a Bíblia inteira. É uma vergonha. A gente conhece tantas coisas do mundo, conhece o jornal todo dia. A gente investe tempo em tantas notícias negativas, mas a gente não investe tempo nas notícias que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra de Deus. E aí, qualquer ventinho que passa por nós nos seduz. Porque não deixamos que este Pentecostes aconteça dentro do nosso ser, pela nossa leitura diária. Mas, meus amados, não é uma leitura superficial, é uma leitura de escuta, é uma leitura de conversão, é uma leitura
que verdadeiramente vem dar um norte para a minha vida, uma direção para a minha vida. Mas nós continuamos insistindo em desobedecer a voz de Deus. E por isso Deuteronômio 28, aquele que não obedece à voz do Altíssimo, aquele que não obedece às leis de Deus, já está na maldição. A desobediência à palavra é uma maldição. Portanto, quando a gente diz para um jovem que ele não pode ter uma relação sexual antes do matrimônio, não é uma voz que vem de mim, do padre, é uma voz que vem do próprio Deus. E se eu não sigo esse norte, que é a voz de Deus, as consequências são muito graves. E aí a gente vê como é o futuro das pessoas que não obedecem à voz do Espírito Santo. E eu preciso entender e ler a palavra para me convencer que a palavra é exigente, a palavra é eficaz, a palavra é penetrante. E quando Deus fala comigo pela palavra, Ele me muda, Ele muda a minha mentalidade, Ele muda a minha vida. Nós estamos vivendo um tempo de muita guerra espiritual. E se nós não rezarmos, meus amados, não se iluda. A vida não é fácil. Todo dia a gente tem uma batalha espiritual muito grande. Todo dia nós temos que lutar, guerrear. E se eu e você, Padre Hilton é muito profeta na nossa vida, pelo menos na minha. Eu nunca esqueço que um dia ele disse: minhas filhas, aquela música do Padre Jonas que ele canta, que santidade divina, que homens devemos ser, que a minha santidade antecipe a vinda de Cristo. Ele disse: vocês têm que cantar essa música todos os dias, da vida de vocês, que a minha santidade de vida possa antecipar o céu para a minha descendência. Alguém dessa família tem que morrer, e muitas vezes não vai ser morrer de martírio como santos, mas uma morte com certeza daquilo que eu gosto, uma morte de morrer para uma novela, de morrer para um programa de internet, de morrer por um pecado e falar mal da vida dos outros, de uma mentira, que é o martírio branco. Morrer para a minha preguiça. Eu não quero rezar, mas o Espírito Santo quer, meus amados. O Espírito Santo que mora em mim tem saudade de Deus, tem vontade de ficar na presença de Deus. E quando eu saio disso, aí vem a infelicidade. Aí vem as consequências da minha desobediência. E aqui, vejo que é um homem cheio do Espírito Santo. Ele não se comove com a palavra do demônio. Eu e você temos que ser assim, cheios do Espírito Santo, para que nenhum vento contrário venha tirar a nossa direção. A nossa direção é o céu. O nosso paraíso nos espera. Deus não colocou a gente na terra para viver uma infelicidade, mas o pecado que entrou em nós, ele sim, ele é a morte, e ele faz a gente viver a improsperidade em tudo. Que adianta um minuto de prazer, com prazer das coisas da carne, e viver uma vida de angústia, e viver uma vida pavorosa? Não vale a pena. Se eu e você obedecer à voz do Senhor, nós seremos felizes aqui e agora. Por isso, o santo, sem se comover com as palavras ternas desses espíritos infelizes, respondeu-lhes que ele não deixaria de atormentá-los até que eles tivessem respondido à pergunta. Os demônios lhe disseram que eles responderiam, mas em segredo e ao pé do ouvido, e não na frente de todo mundo. O santo incitou e os mandou
falar e responder tudo em voz alta. Os diabos não quiseram dizer uma única palavra, independente das ordens que eles lhe davam. Ele se colocou de joelhos. Olha que bonito. Com o demônio a gente não fica discutindo. A gente não perde tempo. E a gente faz uma coisa que o demônio não sabe fazer: se prostrar, se ajoelhar. Ele se colocou de joelho e fez essa oração: Nossa Senhora, ó Santíssima Virgem Maria, pela virtude do Santo Rosário, ordena a esses inimigos do gênero humano que responda a minha pergunta. Esta oração sendo feita, eis que uma chama ardente saiu dos ouvidos, do nariz e da boca do possesso, o que fez todo mundo tremer, mas sem fazer, no entanto, mal a ninguém. Então os diabos gritaram: Domingos, imploramos-te, pela paixão de Jesus Cristo. Olha o que o demônio faz. Domingos, imploramos-te, que pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, que permitas que saímos deste corpo sem dizer nada, pois os anjos, quando quiserdes, te revelarão. Não somos mentirosos. Olha o que ele diz. Não somos mentirosos, porque queres acreditar em nós. Não nos atormente mais. Tende piedade de nós. Ai de vós, e dignos de serdes atendidos. São Domingos, disse São Domingos, que se colocando novamente de joelhos, fez sua oração a Nossa Senhora. Meus amados, aqui tem um ensinamento de fé. Quem realmente vai nos ensinar, quem vai tomar a frente da nossa batalha, quem vai passar à frente, se chama a Imaculada Virgem Maria. Esta mulher bendita, santa por excelência, é nela e com ela que eu vencerei todas as batalhas. Por isso, ó, o que ele faz de novo? Ele reza, ele pede a esta mãe, que é a rainha do céu e da terra, que é a digníssima, que é a santa, a escolhida, que venha e destrua toda ação do mal. Mal terminara sua oração, quando ele viu Nossa Senhora perto dele, cercada de uma multidão de anjos, que segurando uma vara de ouro na mão, batia no endemoniado dizendo, e é a palavra de um papa, que quando rezamos o rosário, é as chicotadas que damos em Satanás. O demônio odeia gente com o terço na mão, porque com o terço na mão tem que lembrar que eu ainda não rezei o meu rosário. Ocupar a minha vida rezando as Ave Maria é fazer um investimento no teu tempo durante o dia, é não perder tempo com nada. Por isso, Nossa Senhora então diz para os demônios: responda ao meu servo Domingos, de acordo com a pergunta dele. Devemos notar que o povo não ouvia e nem via Nossa Senhora, somente São Domingos. Então os demônios começaram a gritar dizendo: ó inimiga nossa! Olha o que o demônio fala. Ele diz que ela é a inimiga deles. Então eles dizem assim: ó inimiga nossa, ó nossa inimiga, ó nossa ruína, ó nossa confusão, porque viestes do céu para atormentar tão forte
é necessário que contra a nossa vontade, ó advogada, o próprio demônio fala que ela é advogada. Ó advogada que retira os pecadores do inferno, ó caminho seguro do paraíso, sejamos obrigados a dizer toda a verdade. Ainda ele faz pergunta para Nossa Senhora. É necessário que confessemos na frente de todo mundo o que será a causa de nossa confusão e da nossa ruína? Ai de nós, ai de nossos príncipes das trevas. Ouça então, cristãos, o demônio falando, esta mãe de Jesus Cristo, o que é que ele está dizendo? Reconhecendo a maternidade de Deus. Esta mãe de Jesus Cristo. Tem muita gente na igreja que não acredita que ela é a mãe de Deus, e o demônio acredita, gente. Esta mãe de Jesus Cristo é toda poderosa para impedir que seus servos caiam no inferno. Quem está dizendo isso, gente? O demônio. Que ela é toda poderosa para impedir que os pecadores caiam no inferno. E ela, quem como um sol revela nossas aparências, que rompe as nossas armadilhas. Quem que rompe as armadilhas do demônio? A Virgem Maria. E torna todas as nossas tentações inúteis e sem efeito. Somos obrigados a confessar que nenhum daqueles que perseverarem em seu serviço foi condenado conosco. Um único de seu suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade ultrapassa todas as orações, os votos, os desejos de todos os santos. Nós a tememos mais do que todos os bem-aventurados juntos, e não podemos fazer nada contra os seus servos fiéis. Até mesmo muitos cristãos que a invocam na hora da morte, e que deveriam, segundo as nossas leis comuns, ser condenados, e que deveriam ser condenados, são salvos pela intercessão dela. Ah, se essa Mariette, olha o que eles falam de Nossa Senhora. Mariette, é assim que a raiva deles as fazia chamá-la, não se opusesse aos nossos desígnios e esforços, há muito teríamos subvertido a igreja e derrubado todas as ordens no erro e na infidelidade. Protestamos ainda pela violência que nos faz, que nenhum daqueles que perseverarem em rezar o rosário, e quem está falando isso não é Nossa Senhora, que nenhum daqueles que perseverarem em rezar o rosário foi condenado, pois ela obtém aos seus servos devotos uma verdadeira contrição de seus pecados, pelos quais ela obtém o perdão e a indulgência. Então São Domingos mandou todo o povo recitar o rosário, bem devagar e devotamente. E a cada Ave Maria que o santo e o povo recitava, coisa espantosa saía do corpo desse infeliz, uma grande multidão de demônios em forma de brasas. Tendo todos os demônios se retirado, o herege ficou completamente livre. E Nossa Senhora deu, ainda que de forma invisível, sua bênção a todo o povo, que sentiu uma alegria muito sensível. Este milagre foi a causa da conversão de um grande número de hereges. Um grande número de hereges. E isso aconteceu diante de todo o povo. Não foi só para São Domingos. É um testemunho autêntico e verdadeiro da igreja. Então, nós já ouvimos da Virgem Maria nas aparições dela em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje: meus filhos, volte a um caminho de penitência, jejum, de rosário,
de fidelidade aos sacramentos da igreja. Confissão, Nossa Senhora fala isso em Medjugorje, pelo menos uma vez por mês. Quanto tempo faz que você não se confessa? Pelo menos uma vez por mês. Quando a gente reza o rosário todo dia, esse tamanho faz a gente ver os mínimos pecados que desagradam a Deus. É como uma luz. A gente não consegue ficar bem com a gente mesmo. Então, e a Virgem Maria é a mulher, ela por excelência, ela é a arca da aliança, ela carrega a própria palavra dentro dela, ela carrega o próprio cajado dentro dela, que é o bom pastor. Por isso, meus amados, eu e você, quando estamos rezando o Santo Rosário, diz o Papa que eu posso dizer que é um resumo do Evangelho, está no catecismo da Igreja Católica. Então, quando estou rezando o meu rosário, eu vou me aprofundando mais ainda na palavra do Evangelho. Rezar o rosário é rezar a palavra do Evangelho. E como é maravilhoso poder rezar junto com a igreja a última parte da Ave Maria. Como é maravilhoso rezar o Pai Nosso entre as Ave Maria, que é a oração que o próprio Cristo ensinou. Como é maravilhoso rezar a profissão de fé, o creio, que tem poder de exorcismo. O Pai Nosso, a Ave Maria, tem poder de libertação. E de tanto rezar, e de tanto proclamar esta verdade que é a origem da minha identidade, da minha salvação, que é a Ave Maria, eu vou me libertando da insônia, de doenças psicológicas, doença física. Eu vou libertando a minha vida daquilo que me escraviza ao pecado. Sabe o que acontece comigo? Quanto mais eu rezo o rosário, mais eu tenho força para evangelizar, mais eu tenho força para atender as pessoas, mais eu tenho alegria de fazer a minha adoração, de ir para a missa. Quando eu rezo o rosário, eu digo para vocês, eu vou ficando forte. É um segredo. Eu vou ficando forte. E às vezes eu estou com muito sono na viagem. É pegar e rezar um rosário, tira com a mão. Deus, Ele me enche de uma nova unção pela proclamação do rosário. Deus é como se usasse desse remédio, que é a própria palavra, que é um rosário, para poder me dar a graça de prosseguir decididamente, com saúde, com firmeza, com determinação, mesmo nos momentos de adversidade. O rosário, ele entra dentro de mim de uma forma como uma luz, que faz o meu coração vivenciar com muito mais alegria o prazer das coisas do céu. Tira eu da preguiça. Rosário é um remédio que me tira da margem. Rosário é um remédio certo que me aponta. Você não foi fiel nas outras orações. Você não tem sido fiel no teu compromisso. Rosário é maravilhoso. Por isso, meus amados, quando eu li a história de uma mulher que eu sou apaixonada, Imaculée, sobrevivi para poder contar, que é uma das histórias mais comoventes. Como eu pude entrar dentro daquele banheiro com ela. Quando ela termina os dias dela de Calvário, ela tem uma atitude como de Baquita. Quando olha para a Baquita e fala, mas todas as pessoas que causaram tanto mal na tua vida, como que você pensa delas? E ela, com muita sabedoria, elas foram minhas benfeitoras. Todo o caminho de cruz que elas me fizeram passar, elas me proporcionaram para isso. E Imaculée é a mesma coisa. Ela revela no seu livro
nesse outro livro, Sobrevivi para Poder Contar, que ela conseguia sentir saudade daquele banheiro. Quando ela ficou trancada ali com 7 mulheres. Porque dentro daquele banheiro, ela rezou tantas Ave Maria. Ela proclamou tanto a palavra de Deus. Que ela viveu o verdadeiro céu dela naquele lugar. Aonde podia ser um inferno, ela transforma em céu pela oração. E quando ela escreve esse livro agora, o Rosário. Que livro maravilhoso! Imaculé, esta mulher cheia de Nossa Senhora fiel, uma herança que ela herdou dos pais. Uma menina que verdadeiramente passou por todo o caminho, perdeu toda a família, que foi morto no genocídio, um dos piores que teve na África. Mas o que mantém esta menina de pé se chama rosário. Ela não tem medo de dizer um rosário. Foi a minha luz, foi a minha formação diária. Tem muita casa que falta cheiro da mãe. Quando Jesus, antes de morrer, fez seu último pedido, ele sabia que quem levasse a mãe dele para casa, de verdade aqui ó, para a casa do coração, nunca ia passar aperto na vida. Porque mãe é segurança para nós. Mãe é o nosso porto seguro. Uma criança ela não tem medo quando ela segura nas mãos da sua mãe. Ela atravessa qualquer vale escuro. Por isso, meus amados, nós precisamos levantar um exército de homens e mulheres que rezam o Santo Rosário. E eu louvo muito a Deus por escutar a voz de Deus, porque eu fiz o planejamento deste ano, o ano passado. Eu não lembrava da oração do mês de outubro. Quando eu lancei uma campanha de oração na internet, pedindo que esse mês que nós estamos tendo o sínodo do Amazonas, que nós dedicássemos 30 dias de rosário diário pelos nossos bispos, pela nossa igreja. Quando eu fui ensinar a mulher que eu explicasse as orações para ela, eu peguei o mês de outubro e eu não sabia que eu tinha colocado 30 dias de rosário. E fiquei feliz, porque eu entendi que neste mês de outubro, pelo menos esse mês de outubro, Deus quer 30 dias de rosário. O Frei Josué, uma das coisas que eu admiro nele, é que ele não vai falar para vocês rezar 30 dias. Ele vai fazer vocês rezarem 1 ano, pelo menos. Com fidelidade todo dia. Se existe hoje um Frei Josué, que tem uma comunidade mel de Deus, que reza o tempo inteiro o rosário. E não pensem vocês que ele reza o rosário igual a gente, não. Ele começa a rezar o rosário, gente, pode começar de manhã e terminar de noite, porque no meio do rosário, ele vai lendo a Bíblia, vai ficando atento ao que Deus está falando, os sinais de Deus. A Bíblia fica constantemente na mão dele, e o diário da irmã Faustina, e vamos ver o que Deus está falando. Nada depressa. Ele exercita em nós uma sese mais autêntica. Vocês viram ontem, né? Quanto tempo ele rezou com vocês de pé? Isso foi nada, gente. Vocês vão lá na mel de Deus para vocês verem. 5 horas ajoelhados seguido, rezando. Por que isso? Por que existe um Frei Josué? Porque Deus está gritando. Se nós não fizermos esse exercício de ascese, de oração intensa, não vamos dar conta, não. Não adianta se iludir. E aí é mais fácil encher a vida de remédio para poder dormir do que encher de Deus. É mais fácil. O inimigo quer nos enganar. E um remédio verdadeiro é provado até pela ciência.
vocês podem ler um livro que se chama Anticâncer, de um homem que ganhou o prêmio Nobel, que descobriu que pessoas que rezam o rosário são mais calmas, coloca as células em harmonia, previne células de câncer e dorme melhor. Não é nem eu que estou dizendo isso, um médico. Por que a gente insiste em ficar na margem, com preguiça? Tudo acha difícil. Pessoas que não rezam o rosário, é pessoas preguiçosas demais. Tudo é difícil. Vamos fazer uma missa? É muito difícil, por aí demorou muito. Tive que chegar em casa tarde. E nós? Fomos os últimos a sair daqui. Fomos dormir, nem dormimos essa noite. Mas estamos aqui felizes, forte. Porque quem reza vive mais e vive melhor. Então nós temos que parar. Não, nem vou nesse retiro, porque só reza. E nós vamos rezar mesmo, meus amados. Daqui a pouco vai ter missa, vai ter passeio com o Santíssimo. Não tem moleza nesse retiro. Isso é um retiro de conversão. E a primeira a se converter sou eu, irmã Zélia Garcia Ribeiro. Eu desejo ardentemente nesse dia me converter. Eu não posso ser a mesma irmã Zélia que entrei nessa porta hoje. Eu tenho que sair daqui mais mística, mais profunda. Eu não posso fazer um teatro que eu venho aqui pregar bonito, não. Muito maior do que a minha pregação, tem que ser o meu testemunho de ascese, de oração, de sacrifício, de penitência. Isso converte as pessoas, isso deixa rastro de céu para quem vem atrás de mim. Veja os santos. Olha, nós vamos ter agora dia 13 de outubro, a nossa primeira santa do Brasil, Irmã Dulce. Desse tamanhozinho, que era um gigante. Falava para ela, olha, não pode trazer os doentes. Ela arrumou um galinheiro, levou os doentes para dentro, pegava. Gente, não teve medo de transformar aqueles espaços. Olha, ela gastou a vida dela, gastou o sono, gastou tudo. Para muitos era louca. Hoje, esta louca se torna santa por excelência da igreja católica, apostólica, romana. E o Brasil ganha muito com isso. Nosso Brasil, no dia dessa canonização, muitos, não tenho dúvida de dizer isso, muitos se converterão pela fidelidade e pela renúncia desta irmã. Mas nós, a gente quer tudo pronto. Por isso que meu caminho, planejamento espiritual. Tem gente que liga para mim e fala assim, irmã Zélia do céu, esse mês eu acho que eu não vou dar conta. Se eu tiver que fazer esse planejamento todo dia, eu vou passar a vida rezando, mas o objetivo é esse mesmo. Sabe, eu acho que Deus assim é tão bom, porque Deus é tão sábio, que Ele já sabe o mês que nós precisamos rezar mais. E eu agradeço a Deus, porque teve uns meses que a oração foi muito pequena. O povo começou a me ligar. Irmã, o que aconteceu? Está muito pouca oração esse mês. E eu fiquei tão feliz com isso. Eu falei, louvado seja Deus. Porque os que rezam são fiéis. Os que rezam dá gosto. Você fala para eles, olha, vai fazer um livro 40 dias de oração. Eu, como um casal que eu, agora nessa viagem, falei, vocês precisam fazer 40 dias de oração. Ele disse, olhou para mim e falou assim, a gente pode começar hoje, irmã? Falei, não, vocês vão ter que começar amanhã por causa da penitência. Isso alegra a gente. Lidar com gente que quer rezar é maravilhoso, é gratificante, mas lidar com gente que nunca quer renunciar ao pecado, nunca quer fazer nenhuma mortificação, tudo é difícil. Tudo que você pede para ele custa muito. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados, tudo que não custa muito, também não tem beleza. Podemos sofrer um pouco, mas a gente sofre feliz, é ou não é?
Como é bom o dia que eu estou triste. Eu digo isso para vocês. O dia que eu estou triste é o dia que eu tenho que rezar 2 rosários. Eu tenho que ir em 2 missas. Porque eu sei que aquela tristeza está vindo de algo. Que Deus me mostre a raiz disso. Mas se eu posso tirar isso com oração, por que eu vou ficar uma semana triste? Não preciso. Então pega a tua Bíblia agora. Eu quero que você estude a Bíblia. Lá vocês vão encontrar um kit de como estudar a Bíblia. Em 80 dias. Em 90 dias, aliás. Ou 180. Ou 360. Você vai escolher. Mas deixa um pouco o WhatsApp. Dedica mais tempo na palavra. Comece a construir a tua casa no céu com beleza. Com pedras de ouro. Com pedras de diamante. Mesmo que as pessoas zombem de você. Que agora você virou beata. Que agora teu tempo é ocupado só com Deus. Louve a Deus. Porque aonde há perseguição, diz o meu fundador, ali está a vontade de Deus. Fique de pé, meus amados. Nós vamos cantar agora, para encerrar este momento. Pega a tua palavra, olhe para ela. Quantos capítulos você não leu dela ainda? Então, na hora de você fazer um compromisso, Padre Wilton, nosso fundador da Copiosa Redenção, diz assim: tudo que não está arriscado é onde Deus está falando com você. Começa a ler o que Deus está falando com você. Ai, Jesus. A gente risca o que agrada, né? Precisamos escutar Deus na totalidade. Segura a tua Bíblia, filho. Segura o teu terço, tuas armas de guerra. Nesse tempo difícil, todo mundo está trocando a Bíblia pelo celular, trocando os livros dos santos por outros livros pagãos. Não deixe roubar a tua fé. Não deixe roubar a tua esperança. Eu estou com a minha sobrinha aqui, a Cláudia Camila, a Ana Carolina. Vem cá, minhas sobrinhas. Vem a Gabriela também, para eles conhecer vocês. Uma das coisas que mais me alegro. Camila não está aí? Olha, a Ana Carolina, o pai da Ana Carolina é evangélico. A Ana Carolina fez a consagração à Nossa Senhora. E a Ana Carolina, gente, olha o tamanho da Bíblia dela. Ela, a Camila, que é a irmã da Gabriela, não veio. Não está aí? Saiu? Mas a Cláudia Camila e a Ana estudou, leu esse livro, estudando o livro dos 40 dias. A Ana vai fazer experiência na Copiosa Redenção em dezembro. E a Ana é uma pessoa totalmente livre do Espírito, porque ela é fiel ao rosário. Ela estuda, ela tem uma vida. E ela reza com a mãe dela, ela reza sozinha. Ela é campista, ela já foi para o PHN, ela já fez vários retiros. E o pai dela chegou para ela e falou: minha filha, você tem que ir para a igreja evangélica. Ela falou: não, eu sou de Nossa Senhora. Sabe, quem decide viver uma vida de santidade é você. Todos eles, quando nasceram, eu dei de presente uma Bíblia. Todos eles eu levei no Santíssimo e consagrei a Jesus. Por isso eu creio que a minha família não vai se perder. São todos consagrados a Nossa Senhora. Todos. E hoje nós estamos vivendo um caminho de muita cruz. Com uma das minhas sobrinhas. Que diz que virou evangélica. Eu sei que é uma cruz. Mas ao mesmo tempo eu sei. E eu disse
para esta família evangélica. Ela é consagrada a Nossa Senhora. E Nossa Senhora não vai deixar ela virar uma evangélica. Porque quem é consagrado à Virgem Maria, a própria Nossa Senhora o defende. E o maior prazer que eu tenho é de poder educar os meus sobrinhos na fé. De dizer para eles que eu sou um testemunho para eles. Porque eu não comecei minha vida de oração na vida religiosa. Graças a Deus, eu comecei como criança, junto com meus pais. Então eu posso cobrar deles, sim. Porque eu passei uma vida em oração. Então eu quero que vocês hoje também seja esse norte para quem vem atrás de vocês. A Gabi está começando. Mas vai. Elas duas já fizeram os 40 dias de oração. E a Cláudia Camila disse assim: quando eu fui lendo o Êxodo e vendo o coração duro de Faraó, eu disse para o Senhor: não posso ter um coração duro diante de Deus. Veja. E agora ela me pediu uma Bíblia de estudo e eu dei para ela. Eu creio que é isso que vocês precisam. Elas ganharam um kit de estudo. É isso que cada um precisa. As pessoas precisam olhar para você lendo, comungando da palavra e desejar ardentemente ser a palavra lida. Quanto mais você lê, você vai ser o evangelho de livre acesso no teu trabalho. As pessoas vão olhar a tua bondade, a tua ternura, o teu sorriso, e estes têm valor de conversão. Filho, não tenha medo de ser santo. Não tenha medo de ser incompreendido. Mas seja o santo de hoje. Porque o mundo precisa de luz. E você será a luz a iluminar e dissipar as trevas daquele que está próximo ou longe de você.